Vamos pro diário de rotina. Bom, eu quero compartilhar hoje esse diário, só que assim, vai ser um resumo panorâmico do mês de julho. Porque eu coloquei essa ideia pra mim não tá fazendo vlog, porque assim, se eu for fazer um vlog do mês inteiro, vai ficar muita coisa mesmo. E aí, apesar de que mesmo quando a rotina da gente é padronizada, acaba que fica muita coisa e também fica muito repetitivo. Então eu falando, eu acho que é melhor. Nos dois últimos vídeos que eu postei, eu falei sobre o desafio que eu tava fazendo em julho, né, que era sobre vencer a procrastinação no espírito, na alma e no corpo. E eu vou mostrar aqui só mesmo um resumo, até porque eu já fiz os insights, o vídeo de insights, e eu escrevi tudo aqui nesse caderno. Foram muitas coisas. Eu ainda vou fazer toda uma revisão dele, que inclusive quando foi no final do desafio, tava tendo pra mim fazer atividades, que era pra me ver como é que eu tava me saindo, então eu sempre fazia algum insight, alguma coisa, eu compartilhei alguns vídeos também falando a respeito. E aí é uma coisa assim que pra mim foi muito bom, porque me ajuda muito na questão da disciplina, inclusive eu sempre falava isso em todos os vídeos praticamente, porque é algo que a gente precisa ter disciplina é algo que é muito importante, isso é algo que é bíblico. A Bíblia nos ensina de inúmeras formas, em diversos versículos, eu gosto bastante. Inclusive, ontem eu estava até criando uma mensagem a respeito disso, sobre a questão da fé e da organização, sabe? Porque naquele versículo que fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, nos ensina muito sobre essa questão da constância, porque se você quer realmente ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo, você tem que consagrar ao Senhor. Mas se você vai consagrar ao Senhor, é algo que você está fazendo. E se a gente está fazendo algo, a gente precisa ser constante para que aquilo dê certo. E não a gente ficar só planejando, não a gente ficar só pensando, não a gente ficar só, sabe, organizando na nossa mente, na nossa cabeça, mas nunca fazer nada. Porque às vezes o problema que acontece com a gente é justamente isso. A gente pensa muito, a gente planeja muito, a gente organiza muito, a gente arquiteta muito isso, seja na cabeça ou no papel, só que a gente não consegue tirar isso. E aí onde entra a questão da procrastinação, porque a gente não age, é simplesmente a gente não age, a gente deixa pra depois. Fica até passam os dias, passa semanas, passa meses, anos, quando se percebe, se a gente não agir, passa-se uma vida e aí pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Então quando eu me propus a fazer esse desafio foi justamente pra mim parar com isso, e é algo que é importante a gente fazer. Então assim, uma das coisas que, do ponto principal do desafio de julho foi justamente nisso. É algo que eu já tenho trabalhado há muito tempo, se não é de agora. Eu reconheço há um bom tempo que eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Acho que todas nós, de uma certa forma, assim, a questão é que às vezes a gente é pra algumas coisas, às vezes é pra outras. Só que eu era muito procrastinadora, tipo, praticamente muita coisa mesmo, sabe? Tava bem complicado, senão não tem como ser assim. Porque se tratando de agir, ninguém vai fazer as coisas da minha vida por mim, sou eu mesma que tenho que fazer. E a gente fica naquela falsa ideia do, não existe o tempo certo. De fato existe o tempo certo, mas não significa dizer que a gente não tem que agir, que a gente não tem que fazer nada. Então, pra mim, uma das coisas que mais mudou em mim, que mais trabalhei em mim, foi justamente essa questão da disciplina pra me pegar e fazer. Seja eu tendo vontade ou não, porque se a gente é adulta, a questão é essa, independentemente de você ter que ter vontade, é você pegar e fazer. Pronto, não tem, mas eu não gosto, mas eu não quero, tô preguiça, tô cansada, enfim, pega e faz. E foi uma das coisas que foi bem difícil pra mim nesse decorrer todo esse mês, porque teve muitas coisas que eu tava fazendo, e claro, não tava com um desempenho tão bom, teve coisas que eu só tava mesmo por fazer, e aí, mas aí vai desenrolando com o passar do tempo, sobretudo a questão de estudo e a questão de trabalho, que às vezes a gente coisa, sobretudo pra quem atua trabalhando mais de casa do que fora, às vezes isso é uma coisa que é bem complicada, por isso tem muita gente que não consegue se desenvolver tão bem no home office. Então tudo isso vai sendo trabalhado. Hoje eu já tenho uma questão do meu estudo bem melhor. A questão do trabalho ainda tá sendo bem, por assim dizer, trabalhada. Porque são coisas que eu também tô aprendendo, eu vou falar disso em outros vídeos, porque eu acho que vai ficar melhor. E é uma questão da vida espiritual, uma rotina ali mais organizada sobre oração. Não tem aquela coisa de, eu vou orar só no momento que der. Não, eu não vou, sendo bem sincera, no meu caso, até que eu não tinha com relação a isso, a questão da oração, mas, sabe, de estudar, de ler e de ter uma rotina, sabe, de ter a ali todo dia. Não, era só no momento, não, depois eu faço, não, depois eu oro, não, mais tarde eu oro. Então, foi uma coisa que foi bem trabalhada. Hoje tem uma rotina bem padronizada, sobretudo da parte da manhã. Que, inclusive, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo, porque foi o que deu. Aqui tá uma barulheira tão grande, eu moro num condomínio e tá sempre em obra, não sei que tanta obra é essa, mas também assim, são milhares de famílias, né, milhares de apartamentos, então é óbvio que sempre vai ter obra, mas ultimamente foi uma coisa que tá muito alta, né, por isso que eu tô gravando os vídeos sempre pela parte da manhã, porque da tarde não tem como, e a noite também às vezes não é tão bom, e no final do dia a gente já tá cansado, né. Outra coisa que pra mim foi até um teste essa questão, porque, tipo, você tá tendo muito barulho, a pessoa pensa lá, não, então depois eu gravo. Só que eu já conheço a rotina daqui, eu sei que aqui a partir das 8, 9 horas, acabou, é obra o tempo inteiro, é aqui perto, e sobretudo as obras que tá tendo são bem próximas, inclusive aqui atrás, assim, que já é outro apartamento, tá sempre em movimentação, assim, com relação a essas coisas. Mas eu disse, não, eu vou escolher um horário, nem que eu tenha que levantar de madrugada pra eu poder gravar o vídeo, pra eu poder estudar em paz, pra eu poder orar em paz, fazer minhas coisas em paz. Porque quando surge esse tipo de problema, a gente tem que pegar e resolver, não adianta, tem que dar um jeito.
Então, bom, a questão do meu desafio de julho sobre vencer na procrastinação foi algo que já me ajudou bastante. E as coisas já estão caminhando bem, graças a Deus. Então tá tudo caminhando mesmo, sabe? Me ajudou bastante mesmo nessa questão, porque é algo que a gente tem que fazer, sabe? Se desafiar, se propor, se descobrir se você não tá conseguindo fazer alguma coisa ali no modo que você já conhece, então procure novas ideias. No meu caso, o que eu achei foi isso, fazer esses tipos de desafio mesmo, e mais, me comprometer, sabe? Não ficar negociando comigo mesmo, mas é porque eu não quero nesse momento e tal. Não, pega, faz. E isso tem me ajudado bastante. Na questão pessoal também eu queria trazer a questão das leituras. Eu quase não falo muito sobre leitura, apesar de que aqui no meu canal, eu acho que os primeiros vídeos que eu tenho sobre leitura eu gosto bastante. Não é que eu deixei de ler, inclusive agora, eu tô lendo agora esses 3 livros aqui. Esse aqui, já tá com mais de mês que eu tô lendo ele, mas acredite, é um livro incrível. E não é só leitura, sabe? Tá sendo mais um estudo. E aí, nas últimas semanas, eu adicionei esse livro aqui, que é Procura-se Pregadores como Paulo. É um livro muito bom também, que eu comecei a ler ele, não terminei, senão eu vou inserir na rotina. E tô lendo também esse daqui, Como Conversar com Qualquer Pessoa, porque na verdade ele é meio que um complemento desse livro aqui. Digamos assim, que eu não sei o nome desse homem, acho que é Leo, não sei se lê assim, mas ele fala aqui, digamos que as técnicas que o Dale faz no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é algo que não serve tanto para nossa geração. Não é que elas sejam inúteis, mas precisam ter umas melhorias, umas mudanças. Digamos que ele fez um upgrade e colocou muitas outras coisas. Tem 92 estratégias para melhorar essa comunicação. Aí ele sempre coloca várias coisas, não iguais ao do mesmo livro, já é outro autor, mas ele vai colocando muitas coisas. Sempre que surge uma estratégia que é semelhante à que o Dale fala no livro dele, aí ele vai e faz um upgrade. Pelo menos é isso que eu tô entendendo até o momento. E o outro de Procura Pregadores como Paulo, claro, é falando sobre a vida de Paulo, o ministério dele, e aí colocando um exemplo de como que a gente poderia fazer, poderia agir, colocando um comparativo entre os pregadores, claro, da Bíblia e os pregadores de hoje, enfim. São nesse sentido também. E eu inseri essas 3 leituras por quê? Eu tava assistindo um vídeo que a moça estava falando sobre essa questão do repertório, sabe? E é algo que é muito bom, porque às vezes a gente fica assim, eu vou ler só um livro, e não é que seja errado, eu também sempre fiz assim. Só que aí eu tava com a ideia, eu disse, não, eu vou fazer esse teste, vou começar a ler esses 3 livros e, tipo, na maior tranquilidade do mundo, sem ter pressa, porque a gente não tá competindo com ninguém. Pra que a gente vai ler livro com a nossa carreira? E mais, eu tô fixando muito mais o conteúdo, lendo ele aos poucos e juntando com outros livros, um que tem a ver, outro que não tem nada a ver, por assim dizer, quase, dá pra fazer uma associação. E aí é que entra, eu tô fazendo uma associação, não dos 3 livros ainda, porque esses 2 aqui eu comecei há pouco tempo, então eu li poucos capítulos. Mas basicamente tem sido isso as minhas leituras. Aí todo dia eu pego. Eu não leio os 3 no mesmo dia. Eu leio um, no outro dia eu leio o outro. E às vezes eu continuo, enfim, vou seguir na minha ordem aí, de acordo com o que dá. Outra coisa, deixa eu olhar aqui. Como tá sobre a questão da rotina, tenho que abrir aqui no calendário. É sobre cursos. Eu tenho feito muitos cursos online. Inclusive hoje, deixa eu até mostrar aqui. Que é nessa plataforma aqui no CID, né, Transformando a Educação em Oportunidade. É uma plataforma muito boa, vocês podem estar pesquisando para fazer cursos online, sabe, para ampliar mesmo conhecimento, e são cursos bons. Só que é uma questão, quem não gosta de ler, pode ser que ele não seja um curso muito bom, porque ele é só curso em texto. Eu tô fazendo um curso aqui, é do Brand, construção de marca. Como eu trabalho com essas coisas, então eu tô sempre aqui estudar e aprender. E o curso, ele é assim, acho que dá pra ver. Ele é só em texto, são textos curtos, só que aí vai depender da metodologia de cada um, né? Que você vai só ler, eu leio, vou refletir, vou pesquisar alguma coisa, vou procurar entender, pra não ser aquele estudo que seja raso, porque se você só lê ali, você não fixa. O que você lê, 70% do que você leu, depois de 1 hora você esquece. Acho que mais ou menos isso. E aí eu também tava fazendo outro no instituto, mas aí eu vou deixar ele pra outro momento pra falar, mas por enquanto o foco tá sendo esse, e é muito bom, eu já fiz um curso aqui também, e ajuda, viu? Eu faço também nessa parte da manhã. Outra coisa sobre a questão aqui do pessoal, que eu também queria colocar, para não faltar no resumo, é a questão da agenda. Em julho, a minha agenda ficou bem complicada, olha só. A agenda de uma pessoa comum, não tem nada daquela perfeição, tudo padronizado. No decorrer das semanas, vai sempre alterando. Acordando em horários variados e tal, mas sempre registrando tudo aquilo que eu tava fazendo. Só teve um momento que eu não tava registrando. Nossa, eu tava mostrando aqui a agenda de junho. A agenda de julho é essa. Olha só como já ficou a questão da minha rotina pela manhã. Eu faço em blocos. Aí eu sempre separo as coisas. De tudo do espiritual e do pessoal. E aí eu trabalhava pela parte da tarde. Nessa semana aqui, foi uma semana que eu não registrei quase nada do que eu tava fazendo. Eu tava assim tão desorientada sobre coisas que eu tinha que fazer, que eu não tava conseguindo, não tava registrando, sabe? Eu tava deixando assim, não, eu vou sentar, vou analisar, ver coisas que eu tô fazendo, que eu
como que eu vou melhorar a questão desses horários, porque tava tudo bagunçado e eu não queria estar colocando. Porque sabe quando a gente fica com aquela coisa do, ah, mas é porque eu quero registrar tudo bonitinho, tudo no horário certinho e tal. E aí entra a procrastinação de novo. Mas aí agora em agosto, eu já mudei. Olha só, questão do tempo. Inclusive esse horário aqui assim, que é o momento que eu tô gravando agora, então tá tudo bem, caminhando direitinho e tal. Eu mudei a questão do horário pra fazer, reduzir bastante. Porque uma coisa que tava me atrapalhando, talvez seja a questão de você, é que eu tava colocando muito tempo pra me fazer coisas que levavam, tipo, 20 minutos, 30 minutos. Tipo, nem de longe chegava a ser 1 hora, acho que nem 30 minutos. Porque, tipo, se eu vou organizar uma armário aqui em casa, não dá 30 minutos. Limpar ali uma coisa, fazer uma comida, tudo bem, até que demora um pouquinho, mas também não chega a ser tanto tempo assim, porque eu faço comida rápida aqui em casa e eu coloco tudo logo junto. Vou fazer o arroz, vou fazer o feijão, vou fazer a carne, fazer o macarrão, tudo ali. O fogão tem 4 bocas, então dá pra aproveitar tudo. Só que aí o que eu fazia? Eu colocava comida no fogo, ficava preparando as coisas, e aí eu ia assistir, ou então ia conversar com meus esposo, tudo bem, a gente conversa muito sobre a questão do trabalho, precisa de tempo pra isso. Mas não tem que, tipo, eu tava perdendo muito tempo ali, fazendo coisas que poderia fazer rápido. Então hoje eu pego ali, separo 2 horas, e é tempo suficiente pra mim fazer comida e fazer as atividades da casa no dia. Geralmente eu coloco 2 coisas, depois eu mostro como é que funciona o meu planner aqui nesse sentido. Inclusive, aí eu criei planner aqui. Eu já tinha ele, mas ele não tava nesse formato, que é sobre hábitos. E aí eu vou registrando, coloco todos os meus hábitos aqui. E aí eu vou marcando tudo aquilo que eu tô fazendo pra me ver. Coloquei, não hábitos, sabe, só correr de correr, exercício e tal. Coisas da minha, coisa minha mesmo, assim, sobre a questão de gravar vídeo, que era algo, inclusive, no meu desafio até dizer, eu vou gravar pelo menos 2 vídeos por semana no YouTube. Gente, eu não tô conseguindo ainda, mas vai dar certo em algum momento, sim. Então eu vou pelo menos gravar um. Agora o outro eu ainda não defini. Por que que eu não defini? E aí foi aqui entra. Eu tinha um roteiro de hábitos, inclusive é o que eu tô usando agora, que é o do vídeo de hoje. E aí eu tive que criar esse calendário. Então, pros próximos dias já tem. Eu quero gravar pelo menos 3 vídeos, sendo um para o YouTube e o outro são vídeos normais que eu posto lá na outra rede. Só que aí o que que tava acontecendo? Por que eu não consegui gravar? Porque eu não tinha esse planejamento, eu não tava tendo esse planejamento de conteúdo, sabe? Eu tinha ele só aqui, a tabela. Aí, na hora que eu chegava aqui pra me gravar, eu simplesmente pegava e disse, não, espera, eu vou gravar o quê? Porque eu não tinha planejado o conteúdo direito. Tudo bem, se for pra mim pegar, abrir a câmera, gravar, falar de um assunto que eu gosto, que eu me interessa, que geralmente eu faço isso, dá pra me fazer, só que quando a gente faz isso ali no momento, não sai, não dá certo. Ainda mais se você tem muitas opções, porque eu já tenho esse planejamento, isso aqui não é de agora, faz um bom tempo que eu tenho toda a ideia que eu tenho, eu vou e coloco aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui e criei essa outra parte aqui do calendário, e aí eu já vou agendando ele no dia que eu vou gravar, então eu já sei o vídeo que eu vou gravar amanhã, assim como eu já sabia o vídeo que eu ia gravar hoje. Porque era isso que tava me faltando, isso aqui entra a questão do planejamento, porque se você for deixar pra você resolver as coisas ali de última hora, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então é por isso que é bom a gente sempre ter, sempre fazer um rascunhozinho em alguma coisa, porque às vezes a gente tá sem ideia, dependendo do jeito que a gente acorda, e aí varia bastante. Mas deixa eu voltar aqui pro meu. Aí na questão espiritual, sobre o meu estudo bíblico, pra mim é uma prioridade, inclusive ele tá como um dos hábitos que eu coloquei ali, porque eu negligenciava muito e o estudo não tava indo tão bem. Tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, enfim, né? Tava toda aquela bagunça. A leitura eu já mostrei, que é a leitura na questão espiritual, que eu não estava fazendo. Toda leitura minha era só questão de crescimento pessoal, vendas, comunicação, copyright, enfim. E aí eu, aqui em casa tem vários livros da parte espiritual, por assim dizer. Eu sempre falo essa questão, é área espiritual, área pessoal e área profissional. E aqui em casa tem livro pra todas, só que eu só tava lendo os livros de questão de desenvolvimento pessoal, da parte pessoal. Eu disse, não, eu vou pegar e vou inserir um livro, por isso que eu inseri esse aqui, que eu já tinha começado ele, pra me ler também junto, porque tudo tem que ser trabalhado, né? E aí na parte profissional tem a questão dos meus projetos, inclusive são esses planos também que eu tô fazendo. Eles ainda não foram lançados, eu não sei quando ainda que eu vou começar a vender eles. Tem a questão do meu planner como propósito, que esse daqui já é um projeto que eu tô com ele há um bom tempo, pra organizar a rotina, tudo por área. Eu ainda vou trabalhar direitinho, ele já tá quase pronto. Mas é porque eu fui fazendo várias alterações ao longo do tempo. Porque pra mim, assim, se é pra mim ofertar um produto pra alguém, sobretudo de algo que eu uso, então que sei, eu realmente tenho que testar tudo, tenho que ver tudo, se tá funcionando pra mim, que é pra mim poder oferecer isso, ofertar como um produto. E aí ele tem aqui, eu fiz todo um upgrade nele, separei pelas áreas. Tem algumas coisas que eu deixei assim, mais, tipo, questão da organização da casa, eu coloquei num bloco diferente, finanças também, porque são coisas que a gente precisa também ter, sabe? E aí tem
esse de cronogramas de hábito também, e vários outros. Tem e-books também que eu vou fazer, ainda tô planejando direitinho como que vai ser, mas são projetos que já estão aqui tudo registrado, mas aí eu ficava negligenciando, eu dizia, não, vai chegar um momento melhor pra mim fazer, mas tudo já tá sendo montado, todos os dias eu tenho um momento aqui na minha agenda, em que eu vou estruturando ele direitinho, aos poucos, e aí no momento certo, sempre que assim que sair, eu vou e compartilho aqui. E aí tem a parte da questão do trabalho, que é onde eu ajudo um pouco meu esposo sobre a coprodução, aí a gente tem que fazer a prospecção, tudo direitinho. Eu tenho um momento também para isso. Tudo é questão de você se organizar, sabe? Estruturar tudo aquilo que você tem para você fazer, registrar essas metas, escolher um horário, pegar e fazer. A questão é essa, porque quando a gente fica nessa coisa de mas eu sei que eu tenho que fazer isso, mas se você não se planeja, não vai sair do papel. Então, basicamente, a questão da estruturação da rotina, ela tá sendo essa. Tudo mesmo, uma questão mesmo padrão, sabe? Não tem muito, assim, o que tá mostrando de diferente, porque a questão mesmo é organizar tudo, ter o máximo de clareza possível para que isso não dê certo. E aí, quando eu mostrei na agenda, se for observar, aqui no mês de julho, ele não tinha tantas coisas. Ele não tinha tantas coisas, sobretudo aqui na parte da tática, onde eu faço essas coisas mais de trabalho, conteúdo, enfim. Mas aí agora já tá tudo bem mais distribuído, tem bem mais coisas, que é a parte do garimpo, quando eu faço a questão do trabalho, dos projetos, é esse aqui e esse aqui da prospecção. Então, basicamente é isso. Por enquanto, a rotina tá sendo organizada dessa forma, espero melhorar bastante. Claro que isso também é uma questão de hábito que a gente tem que ir criando com o passar do tempo. Eu sempre vou compartilhar algumas dicas com vocês aqui com relação a isso, porque é algo que a gente precisa. Organização não é brincadeira, organização não é opção, organização é o que a gente precisa na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, porque senão as coisas não andam. Gente, o mundo inteiro, Deus rege e governa tudo isso aqui debaixo de uma administração celestial, sim, mas não deixa de ser uma administração, e a Bíblia sempre nos ensina. Inclusive tem conteúdos que eu quero muito criar que sejam voltados para isso, pra gente meio que parar de, sabe, ficar naquela religiosidade excessiva com relação a essas coisas. Porque a organização é algo que sim é muito espiritual e a gente precisa. Por isso que a palavra tem um texto, não tô me recordando a referência, mas fala muito que os filhos das trevas, eles são mais astutos, eles são mais diligentes do que os filhos da luz. Porque eles não procrastinam, minha gente. O que eles têm pra fazer, eles fazem. Se eles tiverem que te tentar, eles vão te tentar e eles não perdem a oportunidade. Mas a gente, em fazer a nossa parte, fazer o nosso papel na nossa vida, a gente falha bastante. Então, bom, o vídeo de hoje foi esse. O resumo basicamente foi esse. Já apresentei um pouco do de agosto. Só que, claro, daqui a um mês, quando chega lá no início do mês de setembro, aí eu vou mostrar como foi o desenvolvimento de tudo isso aqui, as coisas que eu acrescentei, as coisas que eu mudei, as coisas que eu não gostei, que não deu certo, porque tudo é teste, tudo é teste. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que ter uma clareada na sua mente com relação a essa questão da organização, como tem dado na minha também, porque eu quero muito fazer esses registros justamente pra mim ir vendo como é que tá, porque a ideia do canal aqui, pelo menos agora no início, é essa, é sobre essa questão de ver como é que a organização vai funcionando, fazendo testes, fazendo planos e testar mesmo, pra ver se tudo isso, às vezes, vai funcionar na minha rotina, porque aquilo que funciona pra mim pode não funcionar pra você, mas é uma questão de teste. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.